Olá, meus pequenos gafanhotos. Vamos fazer aqui mais um diário de trade, nosso fechamento de mercado, tá bom? Iremos fazer aqui hoje do dia 31/10/2024. Então, estamos finalizando aí mais um mês, certo? E na minha tela vocês estão vendo aí do lado esquerdo o Ibov, no meio o contextual e do lado direito o operacional. Tá bem juntinho, bem estranho de ver, porque eu uni eles aqui para vocês poderem ver na gravação, tá? Mas aqui eu utilizo um em cada tela. Então, bora lá. Qual que é o contexto que a gente tinha no dia 30, tá, em relação ao Ibov? Então, o movimento do dia 31, que é hoje, que nós estamos gravando aqui, é essa última barrinha preta que vocês já estão vendo na tela. Ok? Ó, é essa barrinha aqui o dia de hoje. Então, no dia anterior, nós tínhamos esse contexto aqui, ó, esse dojizinho, essa barrinha de indecisão. Beleza? E em que contexto ele foi formado? Bom, o preço, ele com essa barra gatilho, ele retorna, tá? Para dentro, para a parte inferior, perdendo, né, a parte inferior do nosso CTA da primária do Ibov, que é esse canal macro que está passando aqui, ó. Vou tirar o zoom para vocês observarem. Olha só. Tá vendo que a gente tem um CTA? Esse tempo gráfico que eu estou utilizando aqui é o tempo gráfico de um dia, tá? Então a gente tem um preço aqui, ó, duas ondas trabalhando na primária em um CTA, beleza? Alguns dias anteriores, o gráfico ele tinha deixado esse movimento aqui, ó, essa barra de força, tá? Dando sequenciamento a essa defesa na região de 61 e gerou-se a expectativa desse movimento ele avançar, fazer pullback e continuar. Não foi o que aconteceu. No pregão posterior a essa barra, nós tivemos uma defesa e esse preço ele acaba retornando para a parte de baixo dessa frequência, o que nos traz uma ideia de continuidade. E junto com essa dinâmica de continuidade, você pode unir duas situações aqui olhando para esse ativo. Tanto a perca do CTA, tá? Do CTA macro aqui, ó, que é esse que eu acabei de explicar para vocês, que é o da nossa primária, quanto a perca, né? Quer dizer, a perca não, quanto o viés de continuidade da nossa secundária, que é esse CTB aqui. Então, quando a gente olha para esse CTB, qual que é a dinâmica que ele vai estar trabalhando? Ó, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, e agora ele deixa uma expectativa de continuidade. Beleza? Como se ele tivesse feito o pullback aqui nessa região, ó. Foi lá, fez o pullback, foi lá na milhar dos 131 mil e agora ele vai dar continuidade. Movimento perigoso porque a gente pode vir novamente aqui na média de 200 do Ibov e pode ser que perca, tá bom? Então, entendemos um pouco do contexto aqui pelo diário. Então, o que a gente pode perceber é, no dia anterior, no dia 30, tínhamos um candle de decisão, tá? E ele foi formado justamente por não ter conseguido romper as barreiras, as inúmeras confluências que a gente tinha na frente. Então, aqui a gente tinha, ó, a média de 20, nós tínhamos aqui a milhar dos 131, nós tínhamos a frequência do CTA, certo? Estou explicando para vocês aqui, ó, por que o preço ele não teve forças para romper essa região aqui. Se eu colocar nos 60 minutos, tá? A gente vai ver outras confluências. O que a gente tinha? A média de 20 dos 60, a média de 200 dos 60 em cima da milhar dos 131. Então, assim, era uma região pesada. Então, o preço ele tinha que romper com muito fluxo aqui, ó, para poder dar continuidade a esse movimento. Não aconteceu, tá bom?
Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente alinhou, né, de ontem para hoje lá no nosso pré-marketing? Olha, cuidado na perca, deixa eu dar o zoom aqui, para vocês verem. Muito cuidado na perca desse candle aqui, da mínima do dia, tá? Na mínima do dia anterior, do dia 30. Por quê? Aqui em cima a gente já tinha muitas confluências. Se eu perco isso aqui, o que acontece com o movimento? Acelera. Então a gente finaliza hoje o dia com uma barra gatilho gigante aqui, vermelhinha, negativa. E agora a gente vai começar a entender qual foi a movimentação, tá, do Ibov para gerar isso aqui e quais as oportunidades a gente teve. Então, entendemos em que parte do Ibov nós estamos, tá bom? Outra coisa também que eu quero falar com vocês. Percebam que esse movimento aqui, ele está abaixo do CTA. Quando a gente olha para o índice, pela questão do spread, pela diferença de taxa de juros, a gente não tinha esse mesmo contexto para o índice, porque o índice estava fazendo um pullback por cima da secundária, que é esse movimento corretivo que a gente tem aqui, nesse CTB. Então, a gente tinha um contexto no índice que ele estava apontando para uma subida e a gente tinha um contexto no Ibov. Então, eu até comentei com os alunos, poxa, a gente tem que esperar para ver qual dos dois cenários de confluência vai ativar. Ou o índice, agora eu vou desenhar em azul, tá? Ou o índice retorna para dentro do canal e alinha com o Ibov, ou o Ibov sobe e alinha com o índice. Entendeu o rabisco aí que eu estou fazendo? E o que aconteceu hoje? O índice desceu, tá? Está perdendo o CTB e está alinhando com o Ibov. Então, agora a gente já começa a trabalhar com uma perspectiva mais palpável, tá bom? Então, vou deixar aqui o Ibov do ladinho, aqui bonitinho. Eu gosto de deixar o Ibov aqui, pessoal, aberto, porque eu gosto de ver ele chegando nas confluências do próprio ativo, tá? Como os trade locations, né? O que é trade locations? Região de trade. Então, eu preciso ver ele chegando nas trocas de polaridade, nas médias móveis, nas regiões que eu mapeio de retração, de milhar, porque como do Ibov para o índice a gente tem diferença de taxa de juro, tem muitos alvos que chegam no Ibov que não chegam no índice. E às vezes também tem estruturas que chegam no índice, mas não chegam no Ibov. Então, às vezes o ativo ele pode travar no meio do caminho e é onde você tem essa perspectiva. Beleza? Olhando os dois. Agora vamos lá para o Ibov. Para o Ibov não, desculpa, para o índice. Bora entender aqui em que contexto nós estamos. Deixa eu tirar aqui o IFR, bora lá. O que nós tínhamos mapeado para esse dia do índice? Primeira coisa, organização das nossas movimentações corretivas. Então, eu tinha essa onda de impulsão, tá? E dentro desse movimento aqui, a gente encontrou os 50%. Não, desculpa, não foi dessa onda aqui ele já rompeu, tá? A gente puxou aqui, do fundo dessa consolidação, quer dizer, dessa estrutura, né? Partindo dessa consolidação para esse topo. Então, nós estamos pegando a retração de toda essa estrutura aqui, que foi essa área que a gente encontrou, 50% da estrutura, que está anotadinho aqui, 50% da estrutura, no 131.980 e o 61 da estrutura, beleza? Então, a retração da estrutura. Então, nós tínhamos esse movimento pré-mapeado e o próximo que nós tínhamos mapeado era o quê? Era a retração da retração, que nós tínhamos esse topo com esse fundo e nós encontramos aqui os 50% e o 61%. Beleza? Então, dentro desse fractal azul, qual que era a expectativa? Aqui para subir, certo? Essa era uma das visões. E dentro do fractal vermelho, era ele fazer esse movimento aqui, caso ele subisse, para continuar a queda. Às vezes pode parecer complexo para quem não domina fractais, mas funciona exatamente desse jeito, tá? Toda estrutura menor
vai ter seu ponto de correção, seu ponto de trava dentro da retração da estrutura maior. Então, isso é simplesmente teoria de Dow, tá bom? Vamos lá. Por isso que os gráficos fazem topos e fundos ascendentes. De região pré-mapeada importante, essa área cinza que vocês estão vendo aqui é uma troca de polaridade. Deixa eu mudar aqui o perfil. Essa área cinza que vocês estão vendo aqui, é uma troca de polaridade importante, que está mapeada aí no gráfico. A próxima troca de polaridade que eu tenho é aqui embaixo, onde eu estou passando a linha vermelha. Dentro dessa troca de polaridade, a gente tinha marcado esse contexto aqui, que se o gráfico perdesse aquelas regiões ali, aqui a gente tem liquidez, ou seja, stops com base em suporte, que é justamente essa troca de polaridade aqui. Então, se isso viesse ali dentro do horário de liquidez do pregão, a nossa expectativa é que isso aqui defendesse, mas ele veio aqui já às 6h15 da tarde. Beleza? Agora vamos começar a entender quais as oportunidades que a gente está tendo, tá? Só para confluir com a leitura do IBOV que a gente estava fazendo ali agora há pouco, eu vou colocar aqui o índice nos 60 minutos e tirar o zoom para vocês. Vocês conseguem enxergar aí a nossa secundária? Isso aqui é a nossa secundária. Enquanto o IBOV está mais ou menos aqui, tá vendo que o índice estava por cima dessa região, querendo fazer pullback? Então o índice ele estava falando para a gente uma informação, o IBOV estava em outra informação, em outro contexto, tá bom? Então, dentro dessa perspectiva aqui, agora o que está acontecendo? Vou dar o zoom. O índice ele está retornando para dentro dessa faixa, Então a gente pode ter aqui um viés de continuidade, tá? Enquanto o IBOV ele já chegou, ele já testou a base do CTA, nota que o índice ele ainda não testou. Agora eu vou mostrar para vocês o CTA do índice. E isso acontece justamente pela diferença da taxa de juros. Olha aqui o CTA do índice. Então o índice ele ainda não veio testar essa base. Então é o movimento do IBOV, onde a gente pode ver uma aceleração um pouco mais acentuada, tá? Para o índice, às vezes, vir buscar combustível aqui, novamente. Que aí ele pega toda a liquidez desse movimento, pega combustível. O IBOV, se a gente for observar o nosso CTB, ele vai estar mais ou menos testando o CTB aqui, tá? Aí, o que vai acontecer e qual que é a minha expectativa? Os dois ativos, eles vão estar testando área de suporte. Deixa eu colocar um do lado do outro, para ficar bem didático aqui, vocês entenderem o que eu estou falando. Bora lá. Porque às vezes eu monto uns cenários aqui na minha cabeça, pessoal, que se eu não desenhar aqui, às vezes para quem está começando, fica complexo de entender, tá? Então aqui, eu tenho deixa eu colocar os dois no diário aqui, que é para vocês entenderem. Aqui. E do lado de cá está o IBOV. Show de bola. O que eu estou querendo falar para vocês? Olha só. O índice ele vai ter que fazer esse movimento aqui. Ele entrou para dentro do canal, né, que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o canal. Tá? Ele voltou para dentro do canal. E se ele vier perder essa mínima aqui, ele chega até o 61% de novo e ele chega na base do CTA. CTA da primária, do movimento da primária, do semanal. Se isso acontecer, o IBOV ele também cai, perde a média de 200, ele vai chegar aonde? Na base inferior do CTB. Então, ele também pega uma zona de demanda aqui desse lado. Então, um testa a base do CTB e o outro testa a base do CTA. Aqui a gente tem confluências necessárias, né, para a gente imaginar que possa entrar fluxo comprador a partir daqui. Beleza? É um racional.
tá bom? É um racional. Isso aqui, pessoal, sinceramente, são coisas que eu não vejo ninguém ensinando e falando abertamente por aí não, tá? Isso aqui já é leitura um pouco mais avançada, beleza? Então, estou entregando isso aqui para vocês justamente para ajudar vocês a ler o mercado, beleza? E isso que eu estou falando aqui não é para os alunos, tá? Os alunos, isso aqui eu entrego todo dia. Estou falando para quem está, por exemplo, aí no YouTube, que vai ver esse vídeo posteriormente. Isso aqui não é coisa que a gente acha por aí, tá? Então, se você está assistindo aí no YouTube os diários de trade, mete o like aí, né? Como fala um professor meu, poderia estar roubando, poderia estar matando, né? Mas eu estou aqui gravando diário de trade para vocês. Então, valoriza aí o trabalho. Beleza, voltamos então para o nosso gráfico de contexto, senão a gente não termina isso aqui nunca. Toda hora eu quero ensinar um trem aqui para vocês. Então vamos voltar lá para o dia. Então a gente já tem aqui as regiões mapeadas, tá? Vou deixar aqui no 5 minutos. Então a gente já entendeu que os 50%, ó, que bonitinho. A gente já entendeu que os 50%, ó, esse aqui e o 61 que está aqui, tá, são retrações da minha estrutura, que a gente olhou um pouco mais ali atrás, certo? E o movimento, ele abre justamente, pessoal, dentro dessa encruzilhada aqui. Só que detalhe, toda vez que você tiver um movimento abrindo abaixo de região mapeada, troca de polaridade, você só pode comprar se esse preço ele consegue ganhar essa região. Nada de comprar em gatilho, pelo amor de Deus, eu falo isso aqui direto. Nada de comprar em gatilho deixado dentro da região. Isso aqui é armadilha, tá bom? Nada de fazer isso. Você tem que comprar se essa onda se confirmar e sair, porque você quer ter espaço livre para esse trade deslocar até um próximo ponto de liquidez, ou seja, de concentração de stops. Beleza? Então, ele deixou alguns gatilhos aqui em cima, que vocês vão entender que foi oportunidade de venda, e ele deixou aqui embaixo também uma oportunidade legal de compra. Beleza? Outra coisa importante falar, entendo a dinâmica como o índice está trabalhando na semana. Então, essa semana o índice está bem volátil, tá? Às vezes errático aí, fazendo muita trap, andando às vezes dando muito estouro, né, de volatilidade, os players puxando com muito fluxo para induzir para um lado, justamente para pegar liquidez da galera aí do varejo, né, para poder se movimentar. Então, bora lá. Então, a gente tem o contexto onde o índice ele ficou travado no início da manhã em uma região que era considerada região de resistência, e ele também travou em uma região que nós consideramos uma região forte de suporte, que era o 61 da estrutura, em confluência com outra região que eu vou mostrar já para vocês, tá bom? Bora lá. Agora eu vou colocar aqui o meu operacional do lado, para a gente começar a unir os dois contextos. Como que eu utilizo o contextual respaldando o operacional. Vou colocar aqui o movimento só da manhã, para a gente ter ele na tela. Tá? O movimento do contexto aqui está pelos 5 minutos. Beleza, agora a gente chega no operacional para a gente entender qual que era a dinâmica que o preço estava trabalhando. Tá? Nota aí que a gente teve um movimento abrindo spread, né? Para quem não sabe o que é abrir spread, é o seguinte, ó, o preço ele abre, rompe a primeira onda, pega a liquidez, depois ele sobe, rompe o topo, pega a liquidez e renova. Só que quando você está em um contexto lateral, os rompimentos, às vezes, eles não têm amplitude. O que é amplitude? Ó, é esse espaço aqui, ó, que ele rompe e desloca bem. Está vendo que ele rompe e desloca bem? Então, quando isso acontece, a gente fala que ele pode estar abrindo spread, ou seja, é como se ele estivesse montando aqui ó, um megafone. Tá vendo? Então, a gente entra nessa perspectiva, não significa que ele vai continuar. Mas quando, por exemplo, esse primeiro desenho forma,
a gente já pode ligar aqui, ó, uma linha, tá? Nesses dois topos e uma linha aqui, ó, nesses dois fundos, para tentar encontrar uma frequência de teste, tá bom? Pensando aí no alargamento, tá? Bora continuar. O que a gente tinha aqui nesse primeiro momento, tá? Vamos entender aqui aonde ele testou da primeira vez. Primeira vez ele veio aqui, ó. Então aqui a gente tinha média de 50 passando, tá? Isso aqui foi às 10h24, que foi esse primeiro teste aqui, ó. Beleza, marquei aí a região, tanto do 2 minutos no operacional, quanto dos 5 minutos. Aqui nesse momento, a gente sai de uma tentativa de queda, tá? E sobe com muito fluxo, beleza? Pegando essa liquidez aqui. Tínhamos as médias alinhadas, o que nos reforça, né, a continuidade da tendência. Então, se vocês verem, nós temos a inclinação da média de 200 e a média de 50 alinhado com a 20, alinhado com a 9. Então, essa é a primeira informação que a gente consegue extrair em relação ao nosso perfil de mercado. Compras nessa região proibidas, porque além da gente estar na troca de polaridade, que é essa área cinza que eu coloquei para vocês, eu tinha uma POC um pouquinho logo acima, coisas de 100 pontos, tá? E eu também tinha o ajuste e a média de 200. Cara, ó, presta atenção nisso aqui. Depois desse fluxo inteiro de subida, ele deixa uma barra gatilho bem aqui em cima da resistência, com esse tanto de trava. É sério que você vai comprar aí? É só raciocinar, né? Ou às vezes você não tem esses fatores de confluência que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, assim, impossibilita. Aí entra naquela questão que eu falei para vocês. Quando que vocês vão pensar em comprar aqui? Se esse preço ele rompe essa região, dá continuidade no fluxo para seguir a movimentação. Aí a gente tem aquela perspectiva de espaço livre aqui, ó. Tá vendo? Aí a gente tem essa perspectiva aqui, ó, de espaço livre. Certo? Fora isso, aqui é a área de venda, tá? Se a gente for pensar em algum gatilho, alguma oportunidade, o gatilho mais legal que ele encontrou, que o gráfico nos deu, ó, ele chega ali e ele começa a rejeitar. Ó. Rejeitar o quê? Defender, certo? Se você fosse arriscar, seria no retorno aqui, ó, na perca dessas duas barras de decisão. Então, você tinha aqui um risco, né, controlado, para um retorno no mínimo de 1:1 aqui, ó, até o teste da média de 20 com a VWAP. Dentro dessa dinâmica. Isso aqui que eu estou falando para vocês, pessoal, isso aqui é trade de risco. Isso aqui exige experiência para fazer, porque é muito rápido. Você tem que reagir rápido. Então, isso aqui foi a primeira oportunidade visível. Tá? Região de resistência, com muito fluxo, candles de decisão, retorno a VWAP. Beleza? Aí, nota que entrou muito fluxo. Se você conseguiu segurar esse movimento, conseguiu pegar. Quando ele cai muito forte, ó, aqui formou um padrãozinho legal que eu gosto de operar, que é a trap, ou seja, um candle que ele rompe um pivô anterior e ele captura a liquidez dessa região. Então, aqui, ó. Então, ele falha esse rompimento, captura a liquidez, tá? E isso aqui foi mais legal, porque se você olha aqui para o lado, você tinha a retração da estrutura, tá? E aqui tinha uma região bem mapeada que ativou, eu gosto até de brincar que eu não opero setup, né? Mas ativou o setup do milhão, que a galera conhece aí. Eu já passei para alguns, né? Não para todos. Setup do milhão. Então, nós tínhamos um contexto aí de divergência, né? Com exaustão. Ó, o teste no 61, nós tínhamos a trap do lado de cá, que é a formação do gatilho, só que eu vou colocar aqui agora, ó, na milhar. Olha só. Nós tínhamos o preço travado no nosso indicador de correlação. Então, nós tínhamos esse desenho aqui, ó. Beleza? Então, nós tínhamos a exaustão do movimento
em teste de 61, com aceleração e do lado de cá deixou uma trap. Contexto perfeito. Tá? Contexto perfeito. Para o quê? Validar a trap, você entrar no rompimento, stop abaixo, saída na primeira região. Também, parcial de 1 para 1. Não tínhamos espaço. A gente tem que aproveitar o que o trade nos dá no dia. Ah, não, mas você tem que carregar, tem que largar de ser mão de alface, não sei o quê. Cara, todo dia você vai ter um tipo de mercado diferente. Você está aqui dentro justamente para aprender a se adaptar a isso. Quando que você vai carregar a movimentação? Quando você tiver perfil de tendência, médias alinhadas com a VWAP muito inclinada e você olhar lá para o fluxo que eu ensino para vocês e vocês verem toda a dinâmica de perfil de fluxo. Se isso não existir, não é o dia que vocês vão tentar carregar o trade. Vocês vão entrar, fazer o feijãozinho com arroz. Entra, sai na primeira região, protege, tenta carregar para ver se vai, mas não é perfil de tendência. Tendência não acontece sempre. E um dos principais balizadores para vocês entenderem tendência é justamente vocês olharem a parte do fluxo. Tá bom? Então, aqui a gente já mapeou o quê? 2 oportunidades, né? Então, nós tínhamos aqui, ó, a parte superior, no início do dia, o teste de resistência, e a trap aqui, ó. Beleza? Nessa parte aqui, nesse contexto, tá bom? No início do dia, antes de acontecer isso, tá? Não posso deixar de falar aqui também, a gente tinha uma dinâmica aqui de continuidade, tá? Ou seja, ó, ele veio na VWAP e te deixou isso aqui, ó. Ele veio na VWAP e te deixou isso aqui, ó. Todos os dois, na intenção de continuidade da estrutura e observando que você tinha todas as médias alinhadas, também deu trade, tá? Também deu trade. Então, deu para você fazer a parcial, tá? Deu para você fazer a parcial e deu também para você travar no 0 a 0. Beleza? Então, foram aí 2 gatilhos dando continuidade, tá? Partindo da VWAP com médias alinhadas. Então, foram contextos que se a gente pegar aqui, ó, olha só, vou apagar aqui, ó, tá vendo? Observe isso aqui, ó. Tudo alinhado, abaixo do ajuste, abaixo do fechamento e deixando o gatilho, dando a intenção de continuidade. Tá? Então, tivemos contexto sim. A única coisa que você ficaria com o alerta ligado foi em relação a isso aqui, ó, essa absorção. Beleza? Então, alguém absorveu ali, ó, no início do dia, gerando outra intenção. Mas também deu oportunidade. Às vezes, você conseguiu soltar parcial ou travou no 0 a 0 ali, tá? Mas também teve oportunidades. O preço ele sobe novamente, tá? E nesse momento aqui, ó, mais ou menos próximo ali às 11h20, você já entendeu que o mercado estava abrindo spread, certo? Então, você viu que ele sobe lá em cima de novo, lá na área onde não era para você comprar, que é a área de resistência, e ele induz todo mundo a comprar aqui novamente. Aí a gente vem aqui de novo, ó. Área de troca de polaridade, resistência, POC em cima, média de 200, ajuste, você não vai comprar aqui. E outra, ó, vou colocar aqui, ó, em verdinho, ó, captura de liquidez, ó. Então, ele veio aqui em cima fazer o quê, galera? Induzir, pegar o stop para cair novamente. Aí, de novo, barras de indecisão em cima de região, você pode tentar pegar o retorno. Aqui você já não tinha tanto espaço para você soltar parcial. Aqui seria um scalper bem curto. Às vezes aí uns 70 pontos. Vamos ver quanto que deu isso aqui. Daqui para a média de 200, 100 pontos. Então você tinha que soltar parcial aqui, ó. Tá? Solta parcial, protege. Protege não, tá? Deixa o seu stop aqui em cima, mas solta parcial para, mesmo que volte, você sai no 0 a 0. Se você conseguiu fazer essa dinâmica, você conseguiu pegar uma movimentação aí rompendo essas regiões. Mas o importante, tira o risco da operação, tá? Então, só para refrisar,
tá? Indução na cara de resistência, evita. Isso aqui é padrãozinho do mercado, beleza? Para você poder pegar a continuidade do movimento. Lembrando que você tem todo o contexto de médias móveis alinhadas e tudo bonitinho aqui, certo? O restante do dia, pessoal, foi um dia onde ele trabalha aqui por muito tempo em cima do 61, mais ou menos ali até as 2h15. Se eu for puxar aqui até 2h15, foi exatamente essa região aqui, ó. Ó, toda essa área aqui, ó, é essa área aqui da região do nosso indicador de correlação. Beleza? Então, a gente pode até entender, poxa, travou porque era o 61 de estrutura. Eu sou mais do viés que era uma região mapeada aí de correlação do Ibov. Tá bom? Se vocês forem começar a estudar o Ibov, aí vocês vão ver que a maioria das trocas de polaridade que forma, região, tudo bonitinho, são essas milhares. Então, o preço ele consegue romper a milhar. Quando ele rompe a milhar, aí você pode trabalhar com expectativa de pullback, né? Então, aqui, ó, tento romper, não consigo, tento romper, não consigo, ó, testo, ó, várias vezes, tá vendo? E toda vez que você tem mais de 2 toques numa região, essa região ela fica interessante para que você tenha uma troca de polaridade. Então, ó, aconteceu uma troca de polaridade com alinhamento das médias, VWAP, tudo bonitinho. Foi um movimentozinho aqui que você pode ter pegado para tentar levar esse trade, tá? Foi um movimento sem fluxo que demorou para caramba para andar, não é um tipo de movimento. Se você está fazendo trade dentro da tarde, você já tem que ficar esperto em relação a isso. São movimentos mais demorados. E assim, de retorno, não foi lá essas coisas, tá? Bora ver quantos pontos ele deu aqui, ó, das 3 horas para frente. 300 pontos. Então, ele demorou aí 2 horas para rodar aí 300, 400 pontos, até o final do dia. Beleza? Coisas que no início da manhã ele entregou isso aí em 5 minutos, 4 minutos. Tá? Então, é isso. Essa semana, né, esse finalzinho de outubro, ele foi uma semana mais complexa. Tá? Os desenhos que se formaram, realmente aqui, se você opera só setup, engessado e você não consegue fazer essa leitura, você está frito, tá bom? Você está frito. Então, o importante é você entender contexto, conseguir unir isso com operacional e conseguir unir isso com contextual, para que você possa ter vida útil aí no mercado. Lembrando que é um fechamento de mercado, é um diário de trade. O propósito é ajudar vocês a entender um pouco mais de leitura, como eu vejo, tá? A minha visão não é a certa das galáxias, não. Isso aqui é como eu vejo o mercado. Tudo pode dar certo e tudo pode dar errado, tá bom? Você só precisa fazer parte da estatística positiva. Se isso faz sentido para você, mais uma vez, mete o dedo nesse like aí e ajuda a movimentar o canal, que eu vou sempre estar postando aí esses conteúdos para vocês. Beleza? Então é isso, até mais. Valeu, turma!